Qual é o melhor tipo de whey para emagrecer? Qual whey protein que é mais indicado para mulheres? E será que o whey protein ele te ajuda de fato a emagrecer ou pode ser que ele esteja inclusive te engordando? Nesse vídeo eu vou responder todas essas perguntas e ainda te indicar os melhores sabores. Eu sou a Mariana, sou nutricionista especialista em emagrecimento e saúde da mulher e esse vídeo aqui eu preparei para ele ser um verdadeiro guia de indicação e uso de whey protein e suplementações proteicas para que tu pare, não tenha mais nenhuma dúvida quando, como e qual dessas proteínas acabar investindo para colocar na tua rotina alimentar. No final desse vídeo eu vou colocar o meu top 3 de indicações de suplementação proteica para mulheres que querem potencializar o seu processo de emagrecimento sem perder a massa magra que nos é tão preciosa. Bom, quando a gente fala de suplementação proteica, é muito comum da gente acabar colocando todas as suplementações proteicas no mesmo saco e chamando tudo de whey protein. Mas na verdade existem diferentes tipos e formas da gente suplementar proteína, que é o que eu quero comentar aqui contigo hoje, porque cada uma delas tem uma indicação de uso especialmente para o público feminino. Bom, e respondendo uma das principais questões quando a gente fala de whey protein é saber se ele engorda ou se ele emagrece, o que ele faz no nosso corpo. O whey protein, ele pode sim ser um grandíssimo aliado no processo de emagrecimento, uma vez que, primeiro, ele nos ajuda a adequar a quantidade de proteína ao longo do dia, fazendo com que a gente consiga, de fato, consumir o mínimo de proteína que a gente precisa. E um segundo ponto que é maravilhoso, o whey protein, justamente por ser uma fonte de proteína, ele faz com que a gente consiga ficar mais saciada ao longo do dia. Então, evitando aquelas vontades, aquela fomezinha que a gente tem ao longo do dia, que acaba fazendo a gente beliscar, e normalmente essa beliscada aí não é de uma qualidade nutricional muito boa, normalmente vai ser os carbos, né? E aí a gente acaba por prejudicar o nosso processo todo de emagrecimento, porque a gente acaba por ultrapassar as calorias que a gente tinha programado para aquele dia. Mas eu preciso também deixar uma ressalva, que se tu usa o whey protein exageradamente, numa quantidade que não é o certo e o indicado para tua realidade, para tua rotina, ele pode sim acabar sendo um consumo exagerado e, como todo excesso, ele pode sim acabar sendo acumulado, ou seja, a gente consumindo a mais, o corpo vai entender que é energia sobrando e se tem energia sobrando, ele vai guardar. Então, muita atenção. Começando a explicar esses diferentes tipos de suplementação proteica pelo mais clássico, o whey protein. O whey protein é maravilhoso, é riquíssimo nos aminoácidos essenciais, ou seja, ele é uma proteína nutricionalmente completa e ele vem do soro do leite. Só que quando a gente fala de whey protein, a gente tem três classificações, três tipos de whey protein. O primeiro deles é o whey concentrado. E esse tipo de whey protein, ele tem um pouco mais de carboidrato, tem lactose também na composição. O segundo tipo é o whey protein isolado. Ele tem já uma menor quantidade de carboidrato e também ele já não tem lactose na composição. Então ele começa a ser interessante para quem já é um pouco mais sensível à lactose, não digere tão bem essa proteína. E por último, a gente tem também o hidrolisado. Dentre todas essas classificações, essa família de whey protein, o hidrolisado sempre vai ser o mais caro. Isso por quê? Porque o hidrolisado, ele não tem carboidrato na porção, ele não tem lactose também e a proteína que tá ali presente nesse whey, ela já é mais pré-digerida, ela é mais quebrada. Então o nosso organismo, ele consegue, no momento que a gente consome, ele absorve numa velocidade mais rápida. Qual que é a minha grande ressalva para proteínas do soro do leite, o whey protein? Muitas pacientes minhas acabam por se sentir muito distendidas, com o abdômen distendido após o consumo desse whey protein. Então, não é todo mundo que reage tão bem à suplementação de whey protein. Como opção, a gente tem as proteínas que vêm da carne do boi, também conhecidas por beef protein. Esse tipo de proteína já é trabalhado por uma minoria de marcas, mas também é uma opção para quem não digere tão bem a proteína do soro do leite, o whey protein.
ela consegue ter todos os aminoácidos essenciais, todos os aminoácidos que a gente precisa de fato consumir no dia a dia e que torna esse beef protein, assim como o whey protein, uma proteína de alto valor biológico, uma proteína completa. Agora, a gente tem também uma terceira classificação, um terceiro tipo de suplementação proteica que eu particularmente gosto muito e uso muito aqui no consultório, justamente por o meu público ser majoritariamente aí de mulheres que querem emagrecer, que são as proteínas de colágeno. Essas proteínas são retiradas da cartilagem e da carne do frango e elas têm uma digestibilidade muito melhor, elas estufam menos, né? Então elas acabam se tornando mais leves no dia a dia, são mais versáteis porque a gente encontra em várias marcas o sabor neutro também, o que faz com que a gente possa até adicionar proteína em cremes, sopas e outras preparações salgadas, então diversificando um pouco mais o consumo e não enjoando tanto daquele sabor mais doce que a gente tem das proteínas. E justamente por serem uma proteína de fácil digestão e que não te estufam tanto, elas acabam por auxiliar bastante no funcionamento intestinal. Então gosto muito dessa classe toda de suplementação proteica. Essa é uma das classificações que eu mais uso aqui no consultório, mais indico para as minhas pacientes, até porque a grande maioria são mulheres que eu atendo, e justamente por essa característica dessa digestibilidade e versatilidade também maior. Apesar disso, as proteínas de colágeno, elas não têm todos os aminoácidos que a gente precisa consumir no dia a dia. Então eu só recomendo quando eu tenho pacientes que consomem carne e outras fontes de proteína de alto valor biológico ao longo do dia. E a quarta e última classificação desse mundo da suplementação proteica são as proteínas vegetais, que aí a gente vai trabalhar bastante para o público vegano e vegetariano, porque são proteínas que são à base de plantas. Então, geralmente, essas proteínas elas são feitas com proteína isolada do arroz, da ervilha e também de outras sementes. Eu confesso que não são as minhas primeiras escolhas, especialmente pensando no sabor, porque como essas proteínas são à base de plantas, sempre no final do consumo a gente fica com um retrogosto ali meio arenoso, né? Então parece que alguma coisa ali não caiu tão bem assim. Apesar disso, tem uma linha da Nutrify, a linha Vegan Taste, que é muito maravilhosa e que me surpreendeu muito, né? Quando a gente compara proteínas vegetais com os outros tipos de proteína que a gente tem disponíveis no mercado, geralmente a gente estranha bastante. Mas eu particularmente, Mariana, amei a linha Vegan Taste da Nutrify, porque ficou sem esse sabor residual, muito pouco arenoso, e particularmente eu amo o sabor caramel macchiato dessa linha. Então fica a indicação pra mim, como eu como carne, leite, ovos, eu acabo por diluir essa proteína vegetal no leite de vaca e pra mim fica com um gosto melhor do que muitos cafés aí de cafeterias que a gente vai no dia a dia. Eu vou deixar o link dos suplementos que eu vou falando e das indicações dessas marcas e linhas na descrição desse vídeo. Então qualquer coisa, clica ali e dá uma olhada. E eu prometi lá no início do vídeo que eu ia fazer o meu top 3 de indicações para as mulheres que estão aí nesse processo de emagrecimento, querem melhorar o aporte proteico, que é essencial no processo de emagrecimento, e também para garantir que a gente está perdendo gordura, mas está preservando a nossa massa magra. Afinal de contas, nossa massa magra é a nossa verdadeira poupança. Vamos lá, meu top 1 indicação: usar o whey protein, sim. Porém, tu vai usar o whey protein isolado com o hidrolisado. Hoje em dia, várias marcas têm essa opção de deixar uma proteína de alto valor biológico, mas a um preço um pouco mais acessível. Então a gente tem whey proteins com esse blend, né? Sendo esses dois tipos de whey no mesmo produto. Eu gosto deles justamente por serem proteínas com menor teor de lactose, então vai estufar menos, e também serem proteínas completas. E lembra, se tu tem intolerância à lactose leve, tudo bem tu consumir um whey protein isolado e também o hidrolisado. Agora, se tu tem uma intolerância mais severa, mais grave, tu é muito sensível à lactose, ou mulher, tu tem diagnóstico de endometriose, de SOP, ou ainda tu tem
uma proliferação muito grande de acne, mesmo na vida adulta, não usa whey protein, de coração. Vamos então pro meu top 2, que são as proteínas de colágeno. Essa é a suplementação de proteína que vai te trazer maiores benefícios, justamente por não impactarem tanto assim no índice, na carga glicêmica da tua alimentação, fazendo com que não prolifere as bactérias da acne. Afinal de contas, o consumo diário do whey protein pode ser sim um gatilho para todos esses sintomas. E aí, claro, proteínas de colágeno eu amo, indico, uso realmente, justamente por terem uma melhor digestibilidade, não causarem tanto estufamento, praticamente nenhum, na verdade, nenhum estufamento intestinal, abdominal depois do consumo. São proteínas que diluem muito melhor até do que o whey protein. E na grande maioria das marcas, especialmente as que eu tô recomendando aqui embaixo na descrição do vídeo, elas têm o dulçor mais ameno, então não são proteínas tão enjoativas assim, e hoje em dia a gente tem uma boa gama de sabores, versatilidade de sabores para não enjoar e podendo variar. Os meus sabores preferidos de proteína de colágeno são o Body Protein de coco da Equalive, o chá branco com lixia da Nutrify e também o frutas vermelhas ou frutas silvestres da Pura Vida. Além disso, eu sempre indico de tu ter um sabor neutro em casa, por ter aquela versatilidade da gente poder fazer preparações mesmo salgadas, ou também, por que não, fazer um simples chá ali pro meio da tarde e adicionar a proteína de colágeno para melhorar o aporte proteico ao longo da tua tarde de trabalho ou curtindo um chazinho na lareira no final de semana. E em terceiro lugar desse top 3 aqui eu coloco então as proteínas vegetais. Justamente por elas serem proteínas completas lá no aminograma, que é um ponto importante pra gente sempre avaliar, mas elas podem ser um pouco difíceis em relação à palatabilidade, ao sabor, então vale a pena aí tu investir daqui a pouco em comprar as amostras, sachês e ir testando. Gosto muito de usar também na mulherada aí que tem SOP, endometriose, porque a gente acaba conseguindo reduzir toda aquela inflamação, também porque as proteínas vegetais em geral, elas têm um valor um pouco mais acessível do que as proteínas de colágeno. Bom, todos os links estão aqui embaixo. Se tu gostou desse vídeo e gostou de entender toda essa gama de suplementos proteicos que a gente tem e a indicação, deixa o teu like, porque isso ajuda muito a fazer com que esse conteúdo chegue em outras mulheres que querem melhorar a sua composição corporal, querem emagrecer, mas já sabem da importância da gente preservar a nossa massa magra. Se tu ficou com qualquer dúvida, coloca, escreve aqui pra mim nos comentários, ou se não, deixa lá no direct do meu Instagram, que vai ser um prazer te responder, te ajudar, te orientar. E, obviamente, te inscreve aqui no canal, porque cada vez mais vai ter mais vídeos aprofundados e, quem sabe, até fazendo reviews de proteínas. Se tu gosta dessa ideia, deixa aqui nos comentários, que aí eu vou providenciar esse vídeo, tá bom? Grande beijo, até o próximo vídeo!